Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi que eu consertei a placa-fonte da TV digital aqui da sala de aula. Então eu vou aproveitar a regra dos 4 passos e mostrar na prática para você como aplicar essa regra para poder encontrar o defeito dessa TV. Então, se você está interessado em ver como se aplica a regra dos 4 passos na procura de um diagnóstico por um defeito em uma placa-fonte, assista esse vídeo até o final. Tranquilo? Então, vamos para o vídeo. Roda a vinheta. Essa é a TV que eu falei para você. Ontem, ao chegar aqui na sala de aula, assim que eu liguei, ela deu um estralo, né? Houve-se um estralo nela e ela desligou-se. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa televisão, vou abrir a tampa dela, vamos fazer uma análise estática. Se pela análise estática eu não conseguir um diagnóstico, vou passar para a análise dinâmica. Acredito eu que pela análise dinâmica a gente chegue a um diagnóstico. Então a intenção é justamente essa: utilizar a eletrônica básica ao nosso favor, os conceitos da eletrônica básica, para poder chegar a um diagnóstico, aproveitando os ensinamentos ou a sequência da regra dos 4 passos. Tirei a TV do lugar, como você pode ver, e trouxe ela aqui para a bancada. Eu agora vou retirar a tampa dela, para que eu possa fazer uma análise estática e chegar a um diagnóstico. Esse é um modelo 32LS3400, fabricante LG. Depois que eu tirar a tampa dessa TV, eu vou iniciar a análise estática. Deixei aqui ao lado já um material que a gente pode utilizar na análise dinâmica, que é o multímetro, uma lâmpada em série e uma manta de estática, para que a gente possa colocar a placa aqui em cima, caso a gente precise fazer exatamente uma análise nessa placa individualmente. Pronto, agora que a tampa está fora do lugar, nós vamos iniciar a nossa análise estática. Como eu tinha falado para vocês, assim que eu liguei essa televisão ontem à noite, ela simplesmente deu um estralo e parou. O que significa dizer que, se ela parou totalmente, a análise ela deve ser focada na placa-fonte. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa placa-fonte do lugar para iniciar a análise estática. Se eu não encontrar nada em relação à análise estática nessa placa, a gente parte para a análise dinâmica, ou seja, eu preciso de um diagnóstico. O diagnóstico é o segundo passo da regra dos 4 passos. Então, eu só vou chegar ao diagnóstico se eu tiver passado pela análise estática e pela análise dinâmica. Aí é que eu chego ao diagnóstico. Então, ou eu encontro esse defeito pela análise estática, ou eu encontro esse defeito pela análise dinâmica. Ou seja, eu preciso de um diagnóstico. Então, para poder ter um diagnóstico, eu vou ter que tirar essa placa-fonte fora. Eu vou começar agora com os procedimentos, retirando primeiramente os conectores para deixar essa fonte livre. Pronto. Conector do inverter retirado, conector da placa principal tirado, conector da entrada de rede tirado. Antes de manusear essa placa, eu vou fazer a medição nos terminais do capacitor de filtro. Como ela parou, não sabemos se ainda existe algum tipo de energia acumulada, algum valor de energia acumulada. Então, eu vou verificar se ainda existe alguma tensão acumulada nos terminais desse capacitor.
0 volt, 0 volt. Ou seja, não temos tensão nenhuma nos terminais do capacitor, o que nos possibilita manusear essa placa sem nenhum risco de levar choque. Eu vou soltar os parafusos. Parafuso solto, placa solta. Como eu vou manusear essa placa? E por baixo dessa placa existem componentes SMD, então o correto é já prevenir qualquer tipo de descarga eletrostática na parte de baixo dessa placa, já que os componentes SMDs são sensíveis à eletricidade estática. Por isso, eu estou colocando uma luva anti-estática para garantir uma análise estática perfeita, sem que haja nenhum risco de danificar a placa por baixo, onde estão os componentes SMDs. É isso que eu falava para você, né? Perceba que nós temos aqui componentes SMDs embaixo, e esses componentes SMDs são sensíveis à estática, por isso o uso da luva para protegê-los. Eu agora vou fazer o seguinte, vou fazer uma limpeza nessa placa, já que ela está suja de poeira, e depois que eu fizer uma limpeza, eu inicio a análise estática. Depois da limpeza da placa, agora é hora da gente fazer a análise estática. Então, vamos começar a regra dos 4 passos, exatamente pela análise estática. Geralmente, uma fonte de alimentação, ela possui 5 estágios. Então, o primeiro estágio é o estágio de entrada de rede, o segundo estágio é o estágio de retificação e filtragem, que é o retificador primário, o terceiro estágio é o conversor DC-DC e o quarto estágio é o retificador secundário. O quinto estágio e último é o circuito de regulação e controle. Vamos começar a nossa análise estática verificando os componentes, o estado físico dos componentes da primeira etapa. A primeira etapa é essa, que se compõe do circuito filtro de linha e dos protetores fusível NTC e VDR. Então nós temos aqui, iniciando a nossa análise, o conector de entrada de rede. Esse circuito aqui é o circuito de entrada, o primeiro estágio da fonte chaveada. Então a gente percebe, fisicamente falando, que nenhum componente aqui tem característica de dano. Não encontramos ninguém enegrecido, estourado, enfim, os componentes estão intactos, dá para perceber claramente. Saindo do primeiro estágio, nós vamos para o segundo. No segundo estágio, composto pela BR e pelos capacitores de filtro, nós temos também a integridade. Não encontramos aqui nada que possamos dizer que temos algum problema relativo fisicamente falando, claro, né? Não temos problema em relação à BR, os capacitores de filtro não estão estufados, não temos problema nessa segunda etapa ou nesse segundo estágio em relação a vazamento de capacitores. Percebam que os capacitores não têm vazamento de seus terminais. Então, pela análise estática, a primeira e a segunda etapa estão em ordem. Vamos seguir agora para a terceira etapa. A terceira etapa, ela compreende o circuito conversor DC-DC. Então, do circuito conversor DC-DC, nós temos aqui o elemento chaveador, que no caso é o nosso MOSFET, e nós temos os transformadores choppers. Então, elemento chaveador da fonte principal, MOSFET, elemento chaveador da fonte de standby, o LNK, e percebam que em relação a esse circuito aqui, nós estamos vendo os componentes intactos. Só que quando nós passamos para o lado de cá, a análise estática nos mostra um componente aqui, que ele não está no lugar. Como ontem eu ouvi um estalo, significa dizer que provavelmente este componente, que se a gente for analisar direitinho, com mais paciência, trata-se de um capacitor.
Então, aqui eu só estou vendo os dois terminais do capacitor. Significa dizer que quem explodiu, provocando aquele estalo ontem, foi o capacitor. Então, nós estamos na terceira etapa. O que é que eu tenho agora? Pela análise estática, eu cheguei a um diagnóstico. O diagnóstico é o seguinte: existe um problema na terceira etapa. Então, percebam, quando eu chego a um diagnóstico, eu tenho condições agora de pular para o terceiro passo da regra dos 4 passos, que é isolar a etapa defeituosa. Como a etapa defeituosa é justamente a terceira etapa da fonte principal, veja que a terceira etapa da fonte de standby está intacta, mas a terceira etapa da fonte principal não. Então, neste caso, eu vou isolar os componentes, tá vendo? Eu vou isolar os componentes dessa terceira etapa e pular para o quarto passo da regra de 4 passos, que é localizar o componente defeituoso. Sabemos que um dos componentes defeituosos já é o capacitor, porque ele explodiu. E como sabemos também que capacitor não explode à toa, nós estudamos isso no módulo capacitor. Um capacitor só explode se ele for polarizado, inverter os seus terminais, ou se a tensão em cima dos seus terminais for superior à tensão que ele suporta para se carregar. Então, provavelmente, nós temos esse capacitor sendo de disco cerâmico, uma tensão elevada em cima dele para que tenha acontecido isso. O que vamos fazer? Eu agora vou levantar os principais componentes desse estágio aqui, ó, que é o estágio que faz a pulsação da tensão DC dos capacitores no primário desse transformador Chopper, e verificar agora a integridade desses componentes. Então, pela análise estática, eu cheguei a um diagnóstico. Pelo diagnóstico, eu vou isolar a etapa defeituosa, e com esse isolamento que eu vou fazer, eu vou localizar mais componentes defeituosos além deste capacitor que explodiu. Bom, quando eu terminar de levantar o terminal desses componentes para poder fazer esse teste, novamente eu volto a gravar. Continuando nossa análise, eu levantei os componentes R102, levantei este outro componente aqui, que é um outro resistor, que é justamente o R114, e este diodo, que também faz parte dessa mesma etapa. O capacitor, o C102, que na realidade explodiu, né? Ele pertence a um circuito chamado Snubber, que é um circuito que protege o MOSFET da força contra-eletromotriz produzida no transformador Chopper, no primário desse transformador, no momento que o MOSFET entra em corte. Nós aprendemos isso no módulo 5, né, quando estudamos eletromagnetismo. Então, neste caso, quando o MOSFET corta, a F100 aparece no primário desse transformador, e a tendência da F100 é justamente vencer o canal do MOSFET, vencer de uma forma contrária, né, de dreno para source, e aí danificar essa junção. O circuito Snubber, a qual o capacitor que estourou faz parte, ele serve exatamente para isso, para amortecer uma parcela da F100 que tenderia a danificar o canal do MOSFET. Como nós aprendemos lá, tanto no módulo 5 do curso de eletrônica básica, que foi eletromagnetismo, como também no módulo 11 do curso de eletrônica básica 2. Então, vimos o mesmo assunto no curso de eletrônica básica 1, módulo 5, e no curso de eletrônica básica 2, quando estudamos o módulo transistor, módulo 11, essas duas questões da F100 sendo danosa para os componentes chaveadores, que é o caso desse transistor. Então agora eu vou testar esse resistor, esse outro resistor, esse diodo e também os próprios elementos chaveadores. Nós temos aqui o próprio elemento chaveador, no caso, né, que é o MOSFET, e esse capacitor que também faz parte do circuito Snubber. Vamos iniciar o teste pelo resistor de baixo valor. Esse resistor aqui, vermelho, amarelo, prata, ouro e preto,
é um resistor de baixo valor, né? O multiplicador, que é o prata, nos diz que é um resistor aí de 0,24 volts, mais ou menos 5%, que é o ouro, com um coeficiente de temperatura de 200 ppm, representado pela cor preta. Eu provoquei um curto aqui nas pontas de prova do multímetro, porque eu estou na escala de resistência mais baixa para poder medir esse resistor de resistência baixa. E como nós aprendemos já no módulo instrumentação e também no módulo resistor, módulo 3, para poder usar essa escala de 200 ohms, nós temos que aferir a saúde das ponteiras. E neste caso, essas pontas de prova já estão com uma resistência de 1,1. Então, quando eu for medir esse resistor, que é de 0,24, o valor que o display me apresentar, eu tenho que subtrair de 1,1. Dito isto, vamos ao teste. Como esse resistor, um dos terminais, está levantado da placa, o que é que eu vou fazer? Deixa eu desgarrar uma da outra aqui. Eu vou colocar uma garra jacaré em um terminal e a outra garra jacaré no outro terminal do resistor. Pronto. Como ele está fora da placa, porque um dos terminais dele não está conectado à placa, o multímetro tem condições tranquilamente de fazer a sua medição. Então, neste caso aí, nós temos 1,3. Levando em consideração que nós tínhamos antes da gente fazer essa medição com o curto nas ponteiras, o valor de 1,1, então a gente agora faz o abatimento. 1,3 menos 1,1 vai dar 0,2. O que concluímos que esse resistor está bom. Então nós não temos problema nesse resistor. Vamos partir para o próximo resistor. Deixa eu tirar as garrinhas daqui, para que a gente possa conectá-las no próximo resistor. O próximo resistor é um resistor de valor alto, como você pode perceber. Uma olhada. Ele tem ali as cores marrom, preto, amarelo e ouro. É um resistor de 100K. Portanto, nós vamos a uma escala que tenha condições de medir esse valor resistivo, uma escala de 200K. Percebemos que neste momento o valor indicado no display é de 101,6 ohms, o que significa dizer que para um resistor de 100K e fora da placa, esse resistor está em boas condições. Opa, então não temos problema nos resistores deste circuito que nós estamos analisando, ou seja, nós estamos aqui na quarta etapa da regra de 4 passos. Nós estamos tentando descobrir ou localizar o componente defeituoso. Até agora, a partir do início da nossa análise, não encontramos. Os dois resistores estão em boas condições. Vamos partir para o diodo. Para isso, vamos mudar de escala. Vamos para a escala de semicondutores. Selecionar aqui a escala de diodo. Pronto, estamos aí na escala de semicondutores. Vamos proceder agora o teste do diodo. Para isso, eu vou colocar uma ponteira em um terminal do diodo, a ponteira positiva no anodo e a ponteira negativa no cátodo do diodo. Pronto, vejam só. Assim está conectado. Só um momentinho que a ponta de prova ela soltou-se. A outra continua conectada no anodo. Esta ponta de prova vai no cátodo. Pronto. Temos a conexão feita. Uma ponta de prova no anodo, a outra ponta de prova no cátodo. E como esse é um diodo, de silício, nós temos aqui no display a apresentação da tensão da sua junção. Então está dentro do que a gente espera, né? Geralmente um diodo de silício vai ter a sua condução na faixa de 0,5 a 0,7 volts, né? Estamos medindo a queda de tensão da junção. Então nós temos aí 545 milivolts na junção, o que indica um diodo bom. Se esse diodo tivesse ruim, nós não teríamos a indicação desta queda de tensão na junção.
Então não há nem necessidade de fazer o teste desse diodo com as ponteiras invertidas, porque se ele tivesse com algum problema de fuga ou curto, a escala de semicondutor não me daria o valor dessa tensão, né? Então essa tensão está dentro do que a gente esperava. Portanto, voltando aqui para a placa, os três componentes que estão na placa, que pertencem ao circuito que nós isolamos, estão bons. Agora nós vamos partir para o teste do MOSFET. Do MOSFET e do capacitor também. Agora é a vez de testar o MOSFET da fonte. Ele já está devidamente aqui encaixado nos terminais do medidor de ESR, que também mede, além de ESR de capacitores, mede outros componentes, tanto eletrônicos como elétricos. E nós vamos iniciar o teste para verificar como está o estado físico desse componente. Vamos apertar aqui na opção teste e esperar o resultado no display do medidor de ESR. Vamos ver o que ele indica para nós. Pronto, lá em cima ele diz que é um MOSFET de canal N, já identificou o componente. Os terminais 1, gate, 2, dreno, 3, source, de acordo com o símbolo que está aí do lado direito, e que a capacitância de junção é de 1,81 nanofarad e que a tensão de teste foi feita em 4,2 volts. Ou seja, pelo teste feito pelo instrumento, tudo indica que o componente está em boas condições. Então, nós vamos devolver esse componente para a placa, porque pelo medidor de SR não há nenhum dano na estrutura física interna deste componente. Então, o MOSFET passou no teste. Vamos para o teste agora do capacitor. Agora é a vez do teste do capacitor. Este capacitor, como você pode ver, é um capacitor que tem inscrito lá um código de cores americano 102, marrom, preto e vermelho. Mais ou menos 10%, que é a letra K, e 1 kV, que é a tensão máxima para aplicar entre os terminais. Significa dizer que o medidor de ESR ele deve nos apresentar um valor dentro das características apresentadas pelo fabricante. Vamos ao teste. Vamos ver o que o display nos diz sobre a saúde deste capacitor. Ok, perca de tensão nenhuma, capacitância 967 PF, ou seja, convertendo aquele código de marrom, preto e vermelho, daria 1000 picofarad. Como a tolerância é de mais ou menos 10%, a capacitância de 967 picofarad indica um capacitor em bom estado. Ou seja, tanto o MOSFET como o capacitor estão em bom estado. Significa dizer que dos 5 componentes que nós testamos até agora, nenhum apresentou dano. Apenas o capacitor que explodiu é que realmente provocou defeito nessa fonte, aparentemente. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos procurar um capacitor daquele para poder substituir e colocar nessa fonte e ver se ela entra em funcionamento novamente, já que todos os componentes que nós acabamos de testar estão bons nessa área que nós isolamos no terceiro passo da regra de 4 passos. Estamos tentando descobrir se havia mais algum componente defeituoso e concluímos que não. Pronto, o próximo passo eu já concluí. Soldei de volta os resistores, o capacitor, o diodo e o MOSFET chaveador dessa fonte, já que nenhum deles apresentou defeito segundo os testes que foram realizados. O próximo passo agora é justamente encontrar o capacitor C102 que explodiu. Esse capacitor aqui é um capacitor de 470 PF, mais ou menos 10%, 2 kV. Procurando aqui na minha caixinha de componentes, consegui encontrar um que agora a gente vai proceder ao teste dele, que é justamente esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focalizar ele melhor, tá aí, ó.
471, ou seja, um capacitor de 470 PF, mais ou menos 10%, 2.000 volts de tensão entre as placas é o máximo que ele suporta. Vamos fazer o teste agora desse componente. E se ele passar no teste, eu vou soldá-lo na placa. Vou inserir ele aqui no medidor de ESR. Travar com a melhor conexão elétrica e iniciar o teste. Vamos ver o que o medidor de ESR diz sobre a saúde desse capacitor, testando. Vamos lá, o capacitor não tem nenhuma perca de tensão, ele é de 470 PF, está me indicando 474 picofarads. Se a gente for levar em consideração que a variação é a letra K, mais ou menos 10%, significa dizer que esse capacitor está em bom estado. Então eu vou soldá-lo na placa, e depois que eu soldá-lo na placa, agora chegará a vez da análise dinâmica, já que a gente restitui todos os componentes dessa etapa, e ela tende, bom, se for só o capacitor que explodiu o defeito, ela vai entrar em funcionamento, a fonte volta a oscilar normalmente. Então o próximo passo é esse. Pronto, capacitor soldado na placa. Veja que ele está aqui, ó, no local do outro que tinha explodido, e agora o circuito está restituído. O próximo passo será exatamente a análise dinâmica, já que pela análise estática os componentes foram restituídos e o circuito está completo novamente. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esta fonte via uma lâmpada em série, para que a lâmpada em série nos diga se ainda existe algo a fazer nesta fonte. Se a lâmpada acender e permanecer acesa, existe um curto ou uma fuga. Se a lâmpada não acender, existe uma abertura no circuito. Se a lâmpada acender e em seguida apagar, significa dizer que a fonte entrou em oscilação normalmente. Então eu vou conectar o cabo de rede da fonte exatamente na tomada da lâmpada em série. Veja que ela está desligada, posição D. E eu vou ligar a lâmpada em série para que a gente veja o comportamento da lâmpada. Acendeu, tem curto ou fuga. Não acendeu, tem abertura ainda no circuito. Acendeu e apagou, nós teremos a fonte funcionando normalmente. Vamos ver o comportamento da fonte. Bom, a gente percebe que a lâmpada não acendeu, então significa dizer que ainda existe interrupção no circuito. O próximo passo agora é verificar se existe tensão aqui nos capacitores de filtro, porque se a tensão da rede ela entra aqui na primeira etapa, é retificada na BR e carrega os capacitores para poder alimentar a terceira etapa, então eu preciso ter tensão na segunda etapa. Se eu não tiver tensão na segunda etapa, eu vou voltar a análise agora para a primeira etapa. Veja que eu preciso agora de um diagnóstico. Eu vou seguir novamente a regra dos 4 passos. Então, pela regra dos 4 passos, para me ter um diagnóstico, eu preciso medir em cima desses 2 capacitores, ou em um deles, tanto faz, estão ligados em paralelo. É justamente o que eu vou fazer. Vou posicionar o multímetro para medir essa tensão, e quando ele estiver posicionado, eu volto a gravar. Pronto. Multímetro devidamente conectado nos terminais do capacitor. Eu escolhi aqui uma posição de 1000 volts DC, porque quando eu ligar a lâmpada em série, se a tensão estiver chegando aqui, ela deve estar numa faixa de 314 volts por aí. Então, se eu tiver tensão aqui, indicada no display do multímetro, significa dizer que a primeira etapa e a segunda estão funcionando e que a terceira ainda tem elemento a se analisar. Fora aqueles que eu fiz análise, que foram justamente esses da área onde o capacitor explodiu. Mas se por acaso eu não tiver tensão neste ponto, significa dizer que a primeira etapa é que parou.
porque a segunda etapa recebe tensão da primeira. Então vamos verificar quando eu ligar o interruptor da lâmpada em série, se chega a tensão aqui nos terminais do capacitor. Não, não chega. Note que o multímetro não indica um valor de tensão, ou seja, aqui era para ter uma faixa de 314 volts por aí, e a gente encontra uma tensão residual lá dos próprios capacitores de apenas 3 volts. Esse comportamento já justifica o comportamento da fonte, ou seja, a leitura do display justifica o comportamento da lâmpada em série. Significa dizer que a lâmpada está identificando que existe uma ruptura na primeira etapa. Bom, como houve uma explosão, provavelmente o fusível tenha rompido. Então, o próximo passo será exatamente isso: fazer a medição do fusível. Vou medir antes do fusível e verificar se existe tensão da rede. Em seguida, eu meço após o fusível para poder ter a minha constatação. Se antes tiver tensão e após não tiver, eu tenho um diagnóstico. Então, vou ter que substituir o fusível. A análise agora continua no fusível. Neste caso, foi o que eu fiz. Conectei uma das pontas de provas aqui no conector de entrada da rede e fiquei com a outra ponta de prova para poder medir entrada e saída do fusível e também verificar se a rede está chegando. Vou ligar a lâmpada em série e voltar aqui para a placa. Primeiramente, vou verificar no conector se eu tenho a tensão da rede chegando na placa. O multímetro indica que sim, 228 volts. Significa dizer que essa tensão agora ela vai entrar no fusível. É o que nós vamos ver agora. Aí, ó, eu estou medindo aqui no lado esquerdo do fusível e o multímetro indica que a tensão realmente está chegando no fusível. E nós sabemos que essa tensão, a tendência dela é justamente se encontrar do outro lado. Então tem que ter o mesmo valor de tensão do outro lado do fusível. Vamos verificar e ver o que o multímetro indica. Então o multímetro indica 0 volts. Significa dizer que nós temos um fusível rompido. Então veja, eu tenho tensão antes do fusível, do lado esquerdo dele, e se eu conectar a ponta de prova no lado direito do fusível, olha lá, eu não encontro tensão. Portanto, o estouro do capacitor aqui na terceira etapa rompeu o fusível na primeira etapa. Então, meu próximo passo será tirar esse fusível do lugar, realmente constatar que o fusível está rompido e fazer a sua substituição. Assim que eu fizer isso, eu volto a gravar. Pronto, já retirei o fusível do lugar. Vamos ver se dá para você perceber aí, ó. E conectei ele nos terminais da ponta de prova do multímetro. Aqui o fusível conectado às garras jacaré do multímetro. Nós aprendemos no curso de eletrônica básica nível 1, no módulo 1, que para medir um fusível é necessário escolher a escala de 200 ohms. Por quê? Um fusível bom, ele deve apresentar uma resistência menor que 1 ohm. Neste caso, eu posicionei para a escala de 200 ohms e o multímetro está lendo uma resistência infinita, ou seja, overload, resistência infinita. O que significa dizer que esse fusível está rompido. Chegamos a mais um diagnóstico, ou seja, a fonte não está funcionando agora porque o fusível se rompeu com a explosão do capacitor. E é por isso que a lâmpada em série também não acendeu em hipótese alguma. Bom, chegando a mais um componente com defeito, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse componente, vou procurar um primeiro, né? Vou substituí-lo e colocar no lugar dele. Assim que eu fizer isso, eu volto para a gente continuar essa análise. Consegui encontrar um fusível para substituir esse daqui. Veja que esse fusível ele tem um padrão
onde ele já vem com terminais nas extremidades, diferente daqueles outros que tem um encaixe metálico na placa. Como na minha caixinha de fusíveis eu não consegui encontrar um com esses terminais laterais, eu fiz uma adaptação em um fusível, soldando 2 terminais nas laterais desse outro aqui, que não tem esse padrão, para poder ele encaixar certinho neste lugar. Percebam também que esse fusível, conforme nós estudamos lá no curso de eletrônica básica nível 1, módulo 1, ele tem que ter as seguintes características: T 3.15A H 250V. O T é um fusível de velocidade de ruptura lenta. 3.15A é a quantidade de amperes máxima que ele pode suportar. H é a capacidade da velocidade de ruptura, é alta. E 250 volts é a tensão máxima de trabalho desse fusível. Eu coloquei um fusível aí, este fusível que está no circuito tem exatamente as mesmas características que a placa pede. Então o fusível está correto para esta placa. Agora vou conectar este conector do cabo de rede na fonte. Pronto, está conectado. Vou ligar a lâmpada em série para poder verificar o comportamento dela. Se tiver tudo em ordem, novamente ela vai acender, em seguida apagar, e o multímetro vai indicar valor de tensão aproximadamente de 314 volts por aí nos terminais do capacitor de filtro da segunda etapa. Portanto, vamos verificar agora o que é que acontece, principalmente com a lâmpada em série. Percebemos que a lâmpada em série, ela acendeu rapidamente e apagou, o filamento, pelo menos acendeu e apagou, indicando que a fonte entrou em funcionamento. Então, o acendimento da lâmpada significa a carga dos capacitores de filtro, e o apagamento da lâmpada significa exatamente quando o capacitor atingiu a sua carga. Então, a lâmpada está comprovando que a fonte voltou a funcionar. Nós vamos comprovar isso daqui a pouco. Mas, primeiramente, vamos ver a tensão em cima dos capacitores. Ela voltou. Então, com a substituição do fusível, a tensão que antes não estava passando, agora passa pela primeira etapa, é retificada na BR, carrega os capacitores de filtro e segue para a terceira etapa. Neste momento, o MOSFET já deve estar entrando em oscilação. No caso do MOSFET não, porque esse MOSFET é da fonte principal, mas o LNK, que é este circuito integrado oscilador aqui, PWM, ele já deve estar oscilando, gerando a tensão de stand-by. É o que nós vamos medir agora na sequência. Daqui a pouco eu volto com a medição na saída do diodo da tensão de stand-by para comprovar que essa fonte voltou a oscilar. Seguindo a análise, perceba que eu conectei a ponta de prova vermelha no catodo do diodo retificador da tensão de stand-by. Esses dois capacitores ao lado são os capacitores de filtro dessa fonte de stand-by. Para poder medir essa tensão, é necessário que eu conecte a ponta de prova preta, que ficou aqui na minha mão, ao terminal terra da fonte. Então, de acordo com o conector, eu tenho que o pino 1, onde está essa bolinha, é o power on, o segundo pino, uma tensão de 24, e o terceiro e quarto pino são os pinos de ND. Então, o que eu vou fazer agora é conectar minha ponta de prova preta nos pinos 3 ou 4 e verificar o que o display do multímetro vai indicar. Se ele indicar uma tensão de 3,5 volts, é porque a fonte voltou a oscilar. Então, eu vou ligar a lâmpada em série. Vou agora conectar a ponta de prova no pino 3 ou no pino 4 e vou verificar essa medição
no display do multímetro digital. Pronto, perceba que nós temos uma tensão de 3,56 volts. Isso indica que a fonte voltou a operar normalmente. Como o defeito foi na fonte principal, que é essa aqui onde está o MOSFET, agora eu preciso fazer o jampeamento dessa fonte, conectar um resistor do Power On para a tensão de standby, para poder essa tensão, para poder essa fonte principal ela entrar em oscilação e gerar as tensões de saída de 24 e 12 volts. Continuando a análise, o resistor já está devidamente posicionado entre o pino Power e o pino de 3.5, que é a tensão de standby. Dessa forma, a fonte de standby vai alimentar esse resistor, que por sua vez vai alimentar esse oscilador que está aqui no centro da tela, no centro da imagem, e ele vai entrar em oscilação, gerando as tensões de 12 e 24 volts. Eu vou ligar a lâmpada em série. Veja que o filamento acendeu e apagou. O multímetro está na escala de 20 volts. E eu vou aqui posicionar as pontas de provas do cátodo, a ponta de prova positiva no cátodo do diodo de 12 e a negativa no terra do capacitor de filtro. Pronto. É o que nós estamos fazendo agora. Veja que dessa forma eu tenho condições de verificar a tensão em cima do cátodo do diodo. Se houver 12 volts no display do multímetro, significa dizer que nós temos essa fonte também oscilando. Vamos verificar. Pronto. É o que o display nos mostra, 12,15 volts. Ou seja, tanto a fonte de standby como as fontes principais de 12 e de 24, se a de 12 está funcionando, a de 24 também está, porque o transformador Chopper é o mesmo para o de 12, para a tensão de 12 e para a tensão de 24. Então, se eu tenho 12 na placa, significa dizer que eu tenho 24 volts também. Isso a gente confirma daqui a pouco, mas por aqui já dá para a gente perceber que temos sim a nossa fonte recuperada, voltando a funcionar normalmente. Próximo passo agora é montar a fonte no chassi da TV. Já retirei o jumper que eu tinha feito do Power On para a tensão de standby de 3,5 e agora nós vamos fazer a fixação dessa placa na TV. Primeiramente, eu vou parafusá-la e após parafusá-la, eu vou encaixar os conectores. Dessa forma, nós teremos condições de testar a fonte com carga, já que o teste foi feito com a fonte sem carga. Vamos ao conector da placa principal, conector do circuito inverter e o conector da entrada de rede. Placa conectada. Vamos agora conectar a fonte via lâmpada em série. Pronto, agora é ligar, verificar o comportamento da lâmpada, porque ela agora está com carga, a fonte está com carga, e se a lâmpada disser que está tudo em ordem, a gente fazer as medições que a gente necessita encontrar de tensão nessa placa. Fonte ligada.
nós temos a lâmpada ela acendendo e apagando. Essa questão de acender e apagar identifica uma lâmpada que está com uma capacidade menor. Vou mostrar para vocês. Está com uma capacidade menor do que a que deve ser utilizada para o funcionamento desta fonte. Veja que ela agora está com carga, então ela não consegue oscilar, né? Ela oscila e para, oscila e para. Isso identifica o seguinte, que a lâmpada está com a capacidade abaixo da capacidade de partilha da fonte. E em um determinado vídeo eu vou mostrar isso para vocês também. Bom, como a fonte está funcionando corretamente, eu vou tirar da lâmpada em série e vou ligar direto. Aqui pelo fundo já dá para perceber que o backlight acendeu. Se o backlight acendeu, então vamos verificar aqui como está a nossa tela, indicando um comportamento satisfatório. Percebam que já temos aqui a televisão ligada, ou seja, a fonte está funcionando perfeitamente. Significa dizer que o defeito do capacitor ter explodido tinha paralisado o funcionamento da fonte e só era aquilo mesmo. Pronto. Agora o restante do procedimento é colocar a tampa, fechar essa TV e colocar essa televisão no lugar. E é isso que eu vou fazer agora. Notem que esse conceito foi feito utilizando eletrônica básica, o aprendizado da eletrônica básica, com análise de circuito que a gente já faz durante o curso de eletrônica básica e com a sequência da regra dos 4 passos. Então, eletrônica básica mais análise de circuito mais regra de 4 passos, a gente chega ao objetivo comum, né? Que é justamente a gente realizar um conceito. Então, da próxima vez que a gente fizer uma análise, da próxima vez que você for fazer uma análise, pense sempre nessa sequência. Primeiro, coloque a regra dos 4 passos na sua mente. Você precisa seguir a regra dos 4 passos. Análise, diagnóstico, isolar a etapa, localizar o componente. Isso só é feito quando você tem um bom conhecimento de eletrônica básica. Portanto, procure estudar a eletrônica básica voltada para conceito. A eletrônica básica voltada para conceito ela é boa porque ela norteia você no conceito. Não estuda uma eletrônica básica só para conhecer componentes fisicamente, é muito pouco. A eletrônica básica tem que ser estudada para você se comportar como um componente. Então veja como fica mais fácil você ir atrás de um defeito, analisando etapa por etapa, com a regra dos 4 passos e com a eletrônica básica na mente. Antes de prender essa televisão no suporte, lá na parede, eu resolvi fazer um teste com ela de pelo menos 1 hora. A ideia é o seguinte, verificar se daqui a mais ou menos 1 hora surge alguma anomalia, né? Já que eu fiz o reparo dessa TV justamente na placa da fonte. Então, para não ter que fechar ela, colocar lá na parede e depois aparecer uma anomalia e ter que tirar tudo de novo, eu deixei para fazer um teste mais ou menos 1 hora com ela ligada, com essa fonte de sinal, que é esse notebook aqui, ó. Então, o notebook é quem está fazendo, levando sinal para essa TV, enquanto eu faço o teste dela. A intenção é justamente essa. Esse vídeo, ele foi direcionado justamente para aquele pessoal que está iniciando na eletrônica. Se você é um deles, um daqueles que está iniciando nessa área, veja que a eletrônica básica foi fundamental para poder eu chegar no meu diagnóstico. A eletrônica básica, você tem que fazer ela de uma forma, ou você tem que entender ou conhecer ela de uma forma profunda. Não adianta você conhecer simplesmente o componente fisicamente.
é muito pouco. Não adianta só você saber, você conhecer que é um componente e saber testar o componente. Isso é pouco, porque conhecer o componente e saber testar não te leva à análise de circuito. A análise de circuito, ela só é bem feita quando você conhece o componente profundamente. Então você precisa de um curso de eletrônica básica que te dê conhecimentos profundos do componente. Não basta conhecer o componente por fora, você tem que conhecer o componente por dentro. Você tem que saber exatamente como é que um diodo funciona pela junção, como é que um transistor funciona pela junção, como é que um capacitor carrega e se descarrega pelas placas, como é que um fotoacoplador funciona através de um infravermelho, de um fototransistor. Então, por dentro, estou falando. Não adianta conhecer só o componente por fora e saber testá-lo. Por quê? Se você só souber isso, você não sabe analisar circuito. E para você consertar, chegar a um diagnóstico mais rápido, é muito mais fácil que você conheça de análise de circuito. Para conhecer de análise de circuito, você precisa ter conhecimentos profundos de eletrônica básica. Então, eu sempre repito isso aqui dentro da sala de aula. É necessário você se comportar como componente. Quando você conhece o componente profundamente, o modo de funcionamento dele interno, você tende a se comportar como ele. Quando você vai para uma análise de circuito e você se põe no lugar do componente, fica muito mais fácil para você chegar a um diagnóstico, porque pela análise de circuito você chega a um diagnóstico. Então, se a gente pega a eletrônica básica, os conhecimentos profundos dela, alia com uma análise de circuito, e dessa análise de circuito a gente vai para a regra dos 4 passos, não tem para onde correr. Você sempre vai chegar a um diagnóstico preciso. Então procure, você que está iniciando na área de eletrônica, procure fazer um curso de eletrônica básica que te dê capacidade de analisar circuito. Não adianta fazer um curso de eletrônica básica que você não tenha capacidade de analisar circuito, porque ficará muito difícil para você no futuro chegar a um diagnóstico. É por isso que tem muita gente aí que não consegue consertar uma placa, por menor que ela seja, por poucos componentes que ela tenha. Por quê? Porque ele só conhece os componentes por fora, ele só sabe testar componentes, mas não sabe analisar os componentes na placa, que é o mais interessante, porque é a partir da análise desses componentes que você chega a um diagnóstico. Então, esse vídeo é direcionado a você que está iniciando na eletrônica básica e é direcionado também aos alunos concluintes do curso de conserto de TV digital. Os alunos que concluem esse curso aqui na escola, eles têm essa mesma prática que foi feita nessa fonte, só que com mais aulas, né? Na realidade tem mais o que se mostrar. Aqui não foi mostrado tudo porque é um vídeo de demonstração, que serve de orientação, tanto para quem está entrando nesta área, chamando a atenção para a eletrônica básica, análise de circuito junto com a regra dos 4 passos, como também para orientar os alunos que concluíram o curso de TV, caso eles peguem uma televisão com problema na fonte, para poder relembrar o passo a passo de como chegar ao diagnóstico do conserto de uma fonte. E aí, o que você achou da utilização da regra dos 4 passos na procura pelo diagnóstico de defeito daquela TV? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber alertas sobre novos vídeos quando a gente postar. Compartilhe esse vídeo com aqueles que você quer ver crescendo também nessa profissão e curte, deixa o teu like aí que vai ajudar o canal a crescer e entregar conteúdo de qualidade cada vez mais. Por aqui eu fico, me despeço de você e até o próximo vídeo. Tchau!